Hoje é dia de mais um Direto com Elô. Todo especial, nós conversamos com a vereadora de São Borja, no Rio Grande do Sul, Lins Robalo. Ela, que é assistente social, com uma trajetória de participação em movimentos e é uma mulher trans, negra e periférica, ou seja, uma pessoa atravessada por inúmeras opressões e que conseguiu, a partir da luta política, conquistar um mandato na cidade de São Borja. Essa conversa é cheia de simbolismo. Ela passa por LGBTfobia, racismo e pela pauta dos direitos humanos. Lins, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no Direto com Elô. É muito bom recebê-la aqui no nosso espaço, no nosso canal, e poder conversar com alguém atravessada por várias opressões e que vai poder, portanto, tratar com a gente de algo extremamente marcante no mês de julho, que é o Julho das Pretas, que é a gente poder conversar sobre a interseccionalidade. E eu quero começar exatamente lhe dando a oportunidade para que você nos diga quem é Lins Robalo, o que ela carrega de história até chegar a essa experiência que eu quero crer extremamente marcante de representar a população de São Borja numa Câmara Parlamentar. Nos conte um pouco da sua história. Olá, Elô. Muito bom estar aqui conversando com vocês, com os nossos telespectadores, com as pessoas que acompanham esse teu programa. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que esses atravessamentos são justamente aqueles que são promovidos, que promovem, né, todas as barreiras e todos os processos de violência e de marginalização que os nossos corpos pretos, nossos corpos trans, da periferia sofrem, mas ao mesmo tempo são os que devem nos servir como estímulo para que a gente consiga superar essas violações e ocupar espaços cada vez de maior relevância e de maior responsabilidade social. Quem é Lins Robalo? Eu sou uma mulher travesti, preta, da periferia, assistente social, trabalhadora do SUAS, em defesa da política de assistência social nacional, que chega aos territórios, que chega às comunidades e que consiga chegar realmente na vida muito próxima da vida das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e em risco social. Não só pelo meu trabalho, não só pela minha vivência particular, a política se construiu por todo um conjunto de questões, um conjunto de situações que conseguiram impulsionar, fortalecer o meu processo de entendimento humano dos lugares aonde eu passei, das vivências que eu tive, das pessoas que ajudaram a compor essas lutas e fizeram com que eu tivesse coragem com outras pessoas junto comigo para olhar de frente para o espaço da política institucional e entendê-la como um lugar necessário, possível e necessário para que as nossas vozes possam se ver representadas e as nossas dores, que são tão duramente apagadas, tão perversamente violadas, né, e esquecidas dentro do processo social e cultural, sejam enfim ditas, sejam enfim representadas numa necessidade constante da gente falar, num país em que a gente tem mais de 500 anos de história de um racismo perverso que nos silencia constantemente,
nós termos representatividades nas câmaras de vereadores, nas câmaras estaduais, nas câmaras federais, se faz necessário. Há uma urgência dessas falas, há uma emergencialidade da nossa presença no espaço político. Não tem como existir uma política para todos sem que existam efetivamente todas as representatividades nesse espaço. Veja, Lins, o ano de 2020, muito embora a gente tenha um cenário extremamente adverso nacionalmente, com retrocessos muito marcantes, que as políticas públicas e o próprio processo democrático e civilizatório, por assim dizer, no Brasil, tem sofrido desde 2016, a eleição municipal do ano passado ela é marcante por conta da gente ter visto uma caminhada de chegada às câmaras legislativas de muita diversidade, seja na questão da presença negra, né, seja na questão da presença trans, ou seja, de vozes que, como você diz, elas tentaram calar por muitos anos e de repente a gente tem esse movimento que me parece extremamente positivo para a política. E como você fez a sua abordagem falando, travesti e o termo ou essa categorização é muito ligada à América Latina, eu acho importante que você consiga nos passar aqui essa sua vivência pessoal, porque você tem formação na área de serviço social, você, portanto, tem inclusive uma atuação com segmentos mais vulneráveis, e a gente tem muita estigmatização de que o papel de travestis em sociedades como a brasileira está linkado à prostituição, não é? Essa ruptura e essa capacidade de você ter feito uma caminhada diferente, e que bom que isso começa a acontecer no Brasil, e ter, para além de ter feito essa caminhada diferente, você ter conquistado um mandato, que significa encontrar ressonância na sociedade, que percebeu que você poderia ser uma voz, né? Alguém que pudesse representar uma cidade. É muito importante que você consiga passar essa experiência pessoal e essa caminhada para que a gente consiga reverberar isso, né, como possibilidade cada vez mais concreta, né, no nosso país. Bom, Elô, eu acho que primeiro eu sempre gosto de dizer que dentro do espectro do que eu vivencio, desse conjunto de situações que eu consigo vivenciar na sociedade, elas estão também dentro de um contexto de muitos privilégios que me conduziram até esse lugar, né? Não tem como eu chegar nesse lugar se eu não reconhecer que houveram espaços abertos e que houveram privilégios que me ajudaram e me fortaleceram na questão de me reconhecer enquanto indivíduo, enquanto sujeita na sociedade, né? Eu tenho uma família que acolhe, que me acolheu muito, que tem todo um processo de fortalecimento dessa minha identidade e da minha presença na sociedade, que estimulou muito o acesso à educação, né? O ensino superior. Eu sou formado em serviço social, especialista em comunicação não violenta, especialista em violência intrafamiliar e mestre em ciências sociais. Essa bagagem teórico-acadêmica, ela ajuda a compor esse indivíduo que por si já teve privilégios sociais de proteção e que, com o acesso ao ensino superior, soma o conhecimento à força que já vem sendo trabalhada há muito tempo. Sobre a questão dos avanços em 2020, eu acho que nós tivemos um grande avanço anterior, né, em outros governos mais progressistas, e não só no Brasil, a nível da América Latina,
De repente a gente se viu em governos mais neoliberais, que compõem esse interesse do grande capital financeiro mundial, né, que fetichiza os nossos corpos, que dá cifras para as nossas lutas, nossas cores, nossas diversidades, que monetariza os nossos sentimentos. Essa política mais neoliberal, que na sua grande maioria são de direita e que tomou conta basicamente de todo o hemisfério latino, né, da América Latina aqui, teve como resposta, como retorno a esses anos da direita no poder, a ocupação em alguns países do nosso entorno de uma retomada da esquerda progressista e, conjuntamente com essa retomada dessa esquerda progressista, inúmeras candidaturas que vêm desse mesmo contexto da nossa candidatura aqui em São Borja, que trazem consigo elementos discursivos de uma narrativa de luta e de uma necessidade da gente reverberar a nossa voz e as nossas demandas dentro do processo societário. Então, a gente tem visto, como aconteceu nos países do nosso entorno, muitas militâncias foram eleitas, muitos povos originários e povos tradicionais têm ocupado também o espaço da política, pessoas latinas em países como os Estados Unidos estão ocupando também cargos de relevância na política, porque a gente tem percebido, eu penso que se tem percebido politicamente que existe uma diversidade na rua que não consegue uma materialidade no campo político. Então, a gente tem percebido também, ao mesmo tempo que há um crescente dessa ocupação política nesses espaços. Por exemplo, temos um avanço de quase 300 e poucos por cento na ocupação das pautas LGBTs no Brasil inteiro. São 130 e poucos LGBTs eleitos nacionalmente. Parece um mundo de gente. Se a gente fizer isso num raio de mais de 5 mil municípios que compõem o nosso país, ainda nós somos muito poucos. Mas se nós pensarmos na ótica e na lógica de como o conservadorismo ele esmaga as vozes com o uso do dinheiro, com o uso do medo, com o uso do domínio que se tem nos espaços comerciais, industriários, né, nesses lugares que se o interesse circula, nós termos conseguido superar essa teia dos interesses econômicos e ter ocupado o espaço é de extrema relevância. No Brasil, nós somos cerca de 30 mulheres trans, mulheres travestis eleitas. Por que eu uso o termo da travestilidade? Porque ele é um termo hoje que ele precisa ser ressignificado dentro do contexto social, né? Como tu mesmo falou, ele é muito ligado e conectado à questão da prostituição, né? Se nós olharmos mais uma vez para o nosso hemisfério, esse termo travestilidade, ele não existe fora do Brasil, ele existe no Brasil. Ele compõe uma lógica de uma vivência social de pessoas que não seguiam padrões, esses padrões cis heteronormativos e binários na sociedade, transitavam entre os gêneros e que por essa transição, num país muito conservador, na década de 80 e na década de 90, com os resquícios da perseguição a essas comunidades por conta do HIV/AIDS, não lhes sobrava nada a não ser o espaço da prostituição como um lugar possível de existir enquanto seres humanos e enquanto sujeitos ter acesso a um mínimo de renda para garantir a sua sobrevivência, a sua subsistência. Mas essas mesmas mulheres que travavam noites a fio na noite
de salto agulha, de bota, com pouquíssima roupa, vendendo seus corpos como um grande produto no mercado da calçada e no mercado da noite, são as mesmas mulheres que construíram e conduziram a possibilidade de que eu, uma mulher trans, uma mulher travesti preta, pudesse estar na política falando com você hoje. Então não tem como eu ocupar a política sem que eu consiga ter uma memória histórica e cultural de quantas mulheres que ao mesmo tempo vendiam os seus corpos como um produto, lutavam para que as suas existências fossem importantes na sociedade. Então, toda vez que eu ocupo um plenário ou qualquer coisa que seja referente a esse espaço de voz que me é permitido enquanto mulher travesti nesse país, que é tão preconceituoso, que tem tantos conservadorismos ainda, eu sou uma mulher travesti que está na política, e uma mulher política que é travesti. E isso é importante porque eu preciso receber das minhas contemporâneas essa possibilidade de fala e construir para as próximas gerações um espaço com menos dificuldade, com menos desafios, para que essas outras jovens mulheres trans e jovens LGBTs recebam de mim um espaço onde eles tenham mais possibilidade de falar com tranquilidade, talvez sem a necessidade tão forte de ter que marcar esse território para poder criar essa lógica. Lins, eu conversei recentemente com outra vereadora, Maria Marighella, aqui do Nordeste, da cidade de Salvador, e uma das falas dela que me marcou bastante é quando ela fala que a política, ela é o presente. Então, a gente precisa atuar no agora, a gente precisa fazer com que o agora seja diferente. E vocês que atuam no Parlamento Municipal, vocês lidam com a cidade, né, que é onde acontece a vida cotidiana e esse agora. Ao ler um pouco sobre a sua trajetória, me ocorreu, eu achei extremamente emblemático o termo de uma entidade em que você militou, chamada Girassol, Amigos na Diversidade. E por que eu estou fazendo esse link? É porque, muito provavelmente, você está vereadora hoje porque você fez política naquele agora, né, junto a companheiros e companheiras do Girassol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da importância da militância em entidades e da atuação política cotidiana, porque a gente tem muitas vezes uma falsa impressão no Brasil de que política só está associado a partido e só está associado a processo eleitoral. E política é vida. Você faz política no cotidiano, né, no entrelaçamento das relações dentro do ambiente familiar, dentro do seu condomínio, da sua comunidade. E quando eu leio sobre o histórico de quem está com mandatos, de quem conquistou mandatos hoje, mostra exatamente que esse mandato ele é resultado de uma ação política cotidiana, portanto, uma ação política que se faz nos agoras. Isso mesmo, Elô. Eu sou muito feliz em falar como surge esse processo político, porque na realidade ele surge do amadurecimento das nossas autoafirmações dentro da cidade, né? Primeiro, a Girassol, ela é um movimento social um movimento social organizado, LGBTQIA+, que trabalha também com pautas dos direitos das mulheres, da questão da igualdade racial, e trabalha muito fortemente com a questão da juventude. E na questão da juventude, se trabalha muito sobre a questão do direito à cidade, porque a gente precisa pensar a cidade como um direito coletivo, né? Não existem espaços da elite, espaços da periferia.
Não existe cultura para a elite e cultura para a periferia. Existe, na realidade, espaços negados a algumas outras categorias sociais que não deveriam ter sido categorizadas como possíveis ou não possíveis. A gente pensa sempre a cultura como aquela cultura que é produzida no centro, e a gente esquece que no nosso bairro também se produz uma cultura, uma dinâmica social que é contraproducente, que também tem toda uma questão emblemática do sentimento do território, de como se é visto aquelas situações. A nossa cidade é uma cidade que passa um rio, e esse rio tem uma zona ribeirinha em que tem muitos pescadores. Os pescadores e as pescadoras produzem uma cultura que que tem que ser reconhecida, que tem que sair da caixa, como se não fosse não fizesse parte do cenário local, porque o centro muitas vezes nega a existência dessa zona ribeirinha. Claro, porque o centro é aquele lugar higienizado em que geralmente não se querem as pessoas em situação de vulnerabilidade, não se querem as pessoas que ocupem o centro, as pessoas que não estão entrando, não entram no padrão social, nem de corpo, nem de economia, né, nem de odores, nem de cores e cabelos, né? Então a gente precisa romper isso, e a gente fala muito com a juventude sobre isso. A cidade é nossa, independente do lugar e do território que nós estivermos. E qualquer coisa que a gente produz na nossa sociedade é também cultura, né? Porque eu venho de um processo de muito fortalecimento, de muita reflexão e fortalecimento com a Girassol. Ela foi fundada pela minha mãe, né? Ela reconhecendo muitos LGBTs dentro da casa dela, fazendo festas, fazendo atividades, ela entendeu que era necessário que tivesse um movimento para que nós não ficássemos só na noite se encontrando e fazendo festa e se reunindo e dando risada, mas que a sociedade pudesse nos ver, que a gente pudesse ocupar a cidade, como ela sempre diz, que a gente ocupasse o dia, né? Porque é onde as coisas também estão acontecendo. E ela estimulou muito isso, foi a nossa presidente por vários anos. Em 2012, então, quando ela sentiu que a gente já estava mais maduro para tomar conta do processo, ela sai da coordenação da Girassol e ela passa efetivamente para nós. A gente cria as coordenações, então a Girassol ela não tem um presidente, um representante, ela tem 10 coordenadores, então é porque a gente pensa isso também de uma forma democrática, né? Democratizar o conhecimento e democratizar as informações e as decisões. É como se fosse um mini parlamento dentro de um processo de movimento social, e a gente se fortaleceu muito nesse sentido. A Girassol criou deu a possibilidade da criação de outros movimentos. Nós temos um movimento de mulheres que surge dentro da Girassol e hoje tem uma autonomia. Elas têm o movimento delas e nós continuamos fazendo ações conjuntas. E quando a gente decidiu pelo processo dessa política institucional, e entendo como tu bem explica, né? A política a gente faz no cotidiano, no dia a dia, e a gente precisa ressignificar inúmeros outros sentidos desse lugar da política, porque na realidade esse lugar da política, ele é um lugar constituído para criar caixinhas, e caixinhas sempre a ser alcançadas, né? Alguém um dia me perguntou também numa entrevista como é que é estar hoje ocupando um lugar de poder. E na realidade, eu entendo, até por conta do movimento social, que esse lugar de poder que a gente está hoje na política, ele também é um lugar fantasioso. Né? Na realidade, ele existe por uma necessidade de um pequeno recorte social de ocupar esse espaço e dizer eu detenho o poder sobre o resto da massa que não detém. E daí a gente reflete muito sobre isso. O lugar de poder é todo lugar onde a gente consegue movimentar as reflexões críticas e construir em cima disso transformações sociais. Então eu sempre digo para os jovens, quando a gente consegue sentar
com outras 10 pessoas e sai daquela conversa com a certeza de que houve uma transformação e de que essas pessoas vão reproduzir esse conhecimento em outros lugares, nos seus territórios, nas suas formações sociais e humanas, eu ocupo então um lugar de poder. Esse é o lugar da gente poder conseguir dialogar e construir. A mesma coisa, essa questão da direita ou de alguns partidos políticos ou que tem mais acesso econômico ao dinheiro e ao capital. Uma pessoa também me falou o seguinte: como é que a gente inverte essa lógica vindo da periferia sem ter acesso a tanto dinheiro e sem ter a máquina pública? E eu também faço uma reflexão sobre máquina pública. Máquina pública também é um lugar construído ao interesse dessa pequena massa. Porque, na realidade, se a gente inverter o olhar e a gente perceber que numa sociedade como São Borja, que tem 89% do eleitorado nas periferias, quem é a máquina pública mesmo? Se não essas pessoas que têm na sua mão o poder de decisão e o poder de decidir, de transformar as suas vidas a partir de se entender como realmente uma máquina pública de tomar decisões. Então, a máquina pública é esse lugar onde as pessoas pensam ser o executivo e pensam ser algo tão grande. Eu sempre digo para eles, se a gente pensar o executivo com os seus cargos de confiança, a gente tem 300, 400 pessoas que trabalham efetivamente dentro do executivo, dentro dessa máquina pública que se tem como algo perigoso. Mas se a gente olhar para as comunidades, numa cidade que tem quase 40 mil eleitores, a gente tem quase 40 mil pessoas que são efetivamente essa máquina de transformação. A gente precisa inverter. Lins, esse histórico que você traz, eu acho que é muito importante, porque o mandato, ele é meio que a coroação dessa trajetória e desse trabalho. Nós vivemos numa sociedade extremamente machista, com uma herança patriarcal muito forte, e você carrega símbolos de uma dupla opressão, não é? Você é uma pessoa trans, uma mulher trans, e você é uma mulher negra. Então, você necessariamente, sua luta política passa pelo combate à LGBTfobia e ao racismo. E você está num município em que você é uma solista no poder parlamentar, porque você é a única parlamentar de oposição dentro de uma Câmara que deve carregar todos esses elementos sobre os quais eu falei aqui: machismo, racismo. Como é isso? Como funciona essa experiência? Às vezes você deve se sentir extremamente sufocada e pensando: eu faço, mas é muito difícil ir de encontro a esse sistema. E eu estou falando tudo isso porque eu li sobre determinadas situações que você passou nesse curto espaço de mandato. É como se você estivesse chegando e o sistema ou o status quo estivesse dizendo o seguinte: esse não é o seu lugar. Aqui não é para você. Nós vamos tornar a sua vida aqui tão difícil para que você desista ou você perceba que aqui você não se cria, como a gente diz aqui no Nordeste. Nos conte sobre isso, por favor. Elo, é um desafio, né? Na realidade, para além desses dois marcadores sociais que tu traz,
eu ainda acompanho outros marcadores sociais que são muito importantes e que fazem a gente conseguir entender a lógica de por que tanta perseguição, né? Então, a gente tem como um marcador inicial a questão da diversidade, né? Da travestilidade, da transexualidade. A gente carrega ainda a questão de eu ser uma mulher negra, né? Isso também é um outro marcador perverso na nossa sociedade. E outro marcador social também é a questão da gente vir da periferia, porque as periferias, elas não quando a gente fala desse não lugar, a gente tem que pensar esse não lugar para as periferias também, porque se constitui um discurso, uma narrativa dentro da política institucional de que só quem pode é quem habita o centro e quem efetivamente tem acesso à renda, e também a questão de ser trabalhadora, né, e fazer a defesa desse espaço de voz, né, do trabalhador, ser combativa por conta dessa situação, e finaliza a questão de ser objetivamente de representar a categoria feminina. Então, quer dizer, a gente ocupa todos aqueles espaços de voz em que há uma pretensa perseguição desses homens que ocupam essa política, porque são porque são espaços efetivamente negados para grupos minoritários, né? Então, esse termo que tu usa, o não lugar, é um termo que eu penso ele muito e gosto muito, porque na realidade é o momento em que a gente consegue entender as dificuldades que a gente encontra em alguns acessos, né? Então, efetivamente, é extremamente desafiador. Desafiador, por quê? Porque em alguns momentos, em dados momentos do nosso processo político e de reflexão dentro daquele espaço, eles não reconhecem o nosso direito a ocupar o espaço da feminilidade. Isso é um jeito de dizer não lugar. Em alguns momentos, a gente ocupa um lugar de pretensa cultura de perseguição religiosa, que está muito ligada à questão da negritude, né? Então, é como se aquele lugar não fosse possível para quem é, por exemplo, do candomblé ou umbandista, né? São os pequenos discursos. No dia que eu fui atacada, no dia 24 de maio, numa das minhas falas, eu disse: são pequenos discursos são pequenos discursos preconceituosos, são pequenas metodologias discursivas de tu apontar e de tu marcar aquele lugar como um lugar que não pertence à tua realidade social, seja ela econômica, seja ela racial, seja ela da diversidade, seja ela do gênero, né? Essas minorias sociais, elas, nessa política constituída pelos homens e para os homens, elas não devem ocupar esse lugar dentro desse espaço. Por quê? Porque essas minorias que têm por si só as suas vidas tão precarizadas no cotidiano, no direito, no acesso às políticas públicas fundamentais, elas são precarizadas porque essa precariedade é o que garante a esses homens cis heteronormativos e brancos patriarcais ocuparem efetivamente esse lugar do poder. Então, eles não estão lá com o interesse de resolver demandas históricas e culturais, violações coletivas. Eles trabalham num aspecto da pequena política. O que é a pequena política? Tu vai com a tua demanda, um exemplo, eu não estou conseguindo transporte da prefeitura para me levar a fazer um exame em outra cidade. Eu pego, na minha ideia da pequena política, eu vou
atendo a tua demanda particularizada, dou conta dessa dor e consigo capturar a tua, conectar a tua dor unitária ao meu fazer pequeno na política, e então eu garanto o meu voto, que é o raio do espaço. Já a política grande, a política renovada, a política que trabalha, que pensa as coletividades, vai olhar essa dor como uma denúncia de que outras coisas ou outras pessoas passam pelo mesmo problema. E a gente precisa resolver esse problema, que é muito maior do que aquele que se apresentou ali no nosso cotidiano. Mas não interessa. Para a pequena política não interessa. Porque quanto mais se manter as vidas precarizadas, mais se garante que essas vidas, nesta precariedade, não queiram, não consigam e não pensem o lugar da política como um lugar efetivo seu. Então, dão e deixam que a política seja sempre comandada pelos mesmos homens brancos, elitistas, cis-heteronormativos, que defendem o machismo, que compõem o patriarcado, que são os mesmos que mantêm essa precariedade. Lins, olha só, esse relato que você faz dessa experiência, desse episódio pelo qual você passou em maio e que foi amplamente repercutido, nos mostrou também como é importante essa organização em rede, né? E como é importante o fato das pessoas elas estarem hoje nas mídias sociais, né, nas redes sociais, de maneira que determinado acontecimento no extremo lá do país, do sul, no Rio Grande do Sul, permite que a gente tenha vozes solidárias, né, vozes de outros segmentos e estratos da sociedade que não só se solidarizam, mas dizem, isso, nós não vamos permitir isso. Inclusive, por parte do seu próprio partido, né? O Partido dos Trabalhadores, que emitiu nota nacional. Então, eu quero crer que isso é também reflexo desse momento em que a gente tem a resistência para a existência. E aí, com isso, eu quero entrar numa pauta que ela é muito difícil de ser tratada no Brasil, que é a pauta dos direitos humanos. E você, em seu processo de formação, você é uma defensora desses direitos, até porque é impossível que uma pessoa da luta, fruto da luta antirracismo e da pauta LGBTQIA+, não seja... Desculpe, é que entrou Netflix aqui, a imagem do Netflix aqui atrás. Posso continuar? Pode. É impossível que uma pessoa, fruto desse movimento e dessa luta, não seja defensora dos direitos humanos. Mas é difícil trabalhar direitos humanos no Brasil, e o Brasil, inclusive, acaba, do ponto de vista internacional e da geopolítica, sempre envolvido em episódios que nos colocam numa situação vexatória quando a gente fala em direitos humanos. E isso tem se agudizado nos últimos anos, sobretudo por conta desse governo federal que nós temos hoje. Então eu queria que você fizesse essa reflexão. A gente falou da cidade, a política acontece na cidade, a vida acontece nas cidades, mas a gente vive numa república federativa. Não tem como, né, sobretudo num momento como esse pandêmico e com essa crise política, para além da sanitária e econômica, a gente não fazer essa ligação entre tudo que está acontecendo e esse papel, e aí eu usei não lugar, e agora eu vou usar o não papel, né, o não papel do governo federal.
que não tem cumprido com a sua missão institucional de gestão e de cuidado com a população, mas tem feito pior, tem negligenciado o próprio processo civilizatório e de cidadania, uma vez que a gente tem que conviver com episódios como chacinas da população negra ou as balas perdidas que sempre encontram corpos negros, como foi o caso da jovem Kathleen, e a gente não tem sequer um pronunciamento público a respeito desses episódios ou se solidarizando com as famílias, o que acaba criando ainda mais essa situação do desalento, do desamparo às populações vulnerabilizadas e a pauta dos direitos humanos. Desculpe se eu me alonguei, mas eu queria contextualizar até para demarcar muito bem a fronteira de posicionamento desse canal, Lins. Elô, realmente a pauta dos direitos humanos ela é uma pauta difícil de ser debatida no nosso país, e eu entendo que ela é difícil de ser debatida pelos fantasmas que se criaram em cima dela, justamente para que ela não tenha um avanço significativo dentro da política institucional. Por quê? O entendimento social da pauta dos direitos humanos seria a permissibilidade ou a possibilidade de nós discutirmos pautas emergenciais dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado e dentro da política institucional, de forma tranquila, e propor transformações a partir dessas reflexões. Não se quer isso. E não se querendo isso, obviamente precisa criar um fantasma sobre o que são direitos humanos e por que os direitos humanos são tão ruins. E toda vez que eu falo sobre direitos humanos com as pessoas, eu sempre digo, o ônibus que tu usa, o acesso gratuito ao direito ao ônibus quando se é idoso, quando o acesso à meia passagem de ônibus quando se é jovem, isso é direitos humanos, né? O acesso às mulheres gestantes a uma saúde pública gratuita, isso é direitos humanos. O acesso a uma assistência social de qualidade que chegue nas periferias e que consiga propor reflexões sobre os territórios ao ponto de promover as emancipações sociais coletivas, isso é direitos humanos. Então, esses direitos humanos que se tem no nosso país, que só defende bandido, que é a linha de discurso e a linha de reflexão, é um direito, é um dos braços dos direitos humanos na nossa sociedade. E para combater esse discurso perverso, eu sempre digo, quando a gente defende o direito da pessoa que está no sistema prisional, a gente não defende a situação do crime, a gente defende o direito à defesa, né? A gente fala que num Estado democrático de direito, que assina conjuntamente com outros países a Carta Mundial dos Direitos Humanos, de responsabilidade da defesa das vidas, também tem que se preocupar com as vidas que estão no sistema prisional. Então a gente precisa ser muito combativo nessa perspectiva. Primeiro, para que as pessoas consigam entender os direitos humanos na sua amplitude social. E para que depois a gente consiga fazer com que as pessoas percebam o que são efetivamente lugares de discussão de direitos humanos e que precisam ser amplamente debatidos. Por exemplo, eu falo da pauta LGBTQIA+, que me foi perguntado muitas vezes durante as últimas semanas, sobre a questão da continuidade ou da descontinuidade de políticas públicas LGBTs no nosso país. Qual é a realidade que nós temos? É uma eterna descontinuidade. Por que é uma eterna descontinuidade?
Porque nenhuma política pública no nosso Brasil está garantida pela vertente política, pela política institucional. Todos os nossos direitos e as políticas públicas efetivas vêm do judiciário. A gente não tem conseguido essas discussões no campo político, porque o campo político ele é conservador e ele não tem coragem de debater assuntos que são emergenciais, mas que são também que encontram algum nó, são entruncados na discussão. Então, a gente sabe que nós não vamos ver uma discussão sobre direitos humanos LGBTQIA+, no Congresso, porque não é uma pauta de interesse deles. Assim como a do aborto, assim como a do direito reprodutivo, não vão ser discutidos nesse espaço, porque esse espaço não entende as vidas e as vidas em risco e tudo aquilo que é negado quando se nega direitos humanos, né? Então a gente precisa pensar nessa lógica. E a questão do governo atual e do não fazer, do não ocupar esse espaço de defesa é a consagração. Eu sempre digo, esse governo é a consagração de um conservadorismo que foi ocupando os espaços políticos, se infiltrando de pouco em pouco e amarrando ou costurando seus interesses por dentro desse lugar que tem consigo a possibilidade da decisão das vidas coletivas. Então, nós, coletivamente, nós que viemos desse processo do cotidiano, das reflexões críticas do cotidiano, não conseguimos perceber o quanto se estava sendo infiltrado. Quando a gente teve a bancada do boi, a bancada do agronegócio, tomando força, quando a gente viu a bancada religiosa, né, da Bíblia tomando força, quando a gente viu bancadas de centro se interessando por assuntos do neoliberalismo e assuntos perversos da bancada da direita e da extrema-direita, a gente viu e olhou esse filme de terror se constituir e não tomou coragem de cortar o mal pela raiz. E a gente foi nos tomado, não só o governo federal, eu digo, e não só a possibilidade desses espaços discursivos. Foi nos tomado o principal desse processo todo, que é a liberdade. Por que esses ataques, eu sempre digo, os ataques que aconteceram em mim no dia 24 de maio, eles não são ataques a Lins Robalo, não são ataques pontuais a esse mandato. Há uma estrutura em curso nacionalmente para desmantelar mandatos que sejam combativos, que trabalhem com a verdade, que denunciem os acordos que acontecem nas coxias da política e que trazem a esperança de uma política renovada. E esse curso, esse projeto em curso, ele também não nasce em 2020, quando somos eleitos. Ele nasce em 2015, né? Ele já vem de curso anterior, mas ele toma força em 2015 com o Plano Nacional de Educação, com os planos estaduais de educação e municipais de educação, que tinha uma carta coletiva encaminhada para todas as câmaras municipais e todos os estados, para que vereadores em mandato tomassem a frente na derrubada das discussões de gênero dentro da educação básica, da educação de ensino médio. Essa discussão de gênero não era uma discussão sobre corpos travestidos
corpos, banheiros para as travestis ou desconstrução desse padrão dentro da escola. Na realidade, era o início de um processo de reflexão sobre machismo, sobre o patriarcado e sobre esses homens no poder que educam as mulheres para que elas habitem apenas o espaço da casa como um espaço possível de existir enquanto mulher. Essa educação que libertaria as nossas mulheres daqui 10, 15, 20 anos, construiria uma sociedade de mulheres que entendem a cidade e os desafios da cidade como também seus desafios, e que elas aceitam e querem, e não só aquele espaço quadrado. Precisava combater isso. Eles não podiam dizer que a lógica era contra as mulheres. E se usou a pauta de gênero, de identidade de gênero, como a pauta, como um bode expiatório para que pudesse ser derrubado. Ali começou o processo que nós vivemos hoje. Depois se derrubou a presidente do Brasil, se derruba uma mulher que ocupa o maior cargo estadista político no nosso país, para que isso não potencializasse outras mulheres de querer ocupar esse cargo, porque essa política institucional é dos homens. Se ceifou a vida de Marielle Franco mais adiante, porque era uma mulher preta, impulsionada pela periferia, ocupando um cargo de relevância na política, chamando atenção e combatendo essa política, essa pequena política machista. Você atacou ela e se derrubou ela. Eu sempre digo, é como a igreja fez com as mulheres no período em que se caçavam elas. Por que se caçavam as mulheres? Porque as mulheres detinham os conhecimentos das ervas, porque elas se apoiavam, porque elas criavam redes e porque elas buscavam a liberdade. Quais são os mandatos mais atacados nesse momento político? Mandatos em que temos mulheres à frente, principalmente mulheres negras, que fortalecem as liberdades, que criam as redes e que promovem as denúncias. Há uma necessidade de caçar essas bruxas para que elas não consigam força política para que tragam outras. E eu ainda digo mais para encerrar. O que se quer com essa perseguição toda? Como se quis há muito tempo atrás, quando se caçavam as outras mulheres e as queimavam. Surrupiar de nós o que é mais relevante no processo coletivo, a liberdade, que é a possibilidade da gente ter coragem de falar, da gente ter coragem de se conectar, de criar as redes e de enfrentar quem nos ameaça. Quando nos roubam a liberdade, nos roubam a possibilidade da gente vencer eles. Eu vou lhe agradecer por essa fala, essa última fala, e porque a gente estava a minha pergunta foi em torno dos direitos humanos, e eu considero que a sua resposta cumpriu o papel de ser uma espécie de aula, tá, Lins? Muito obrigada por isso. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, uma conversa extremamente rica de elementos que você traz com a sua vivência, com a sua experiência e com o seu conhecimento acumulado. Eu quero problematizar um pouquinho aqui, porque como você é uma mulher trans, portanto, esses espaços conquistados, eles têm relação com muita luta política cotidiana. Você falou a experiência, né, do Girassol pela diversidade. E o Brasil, nós tivemos aí o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, muito emblemático, né, que mostrou o crescimento da presença no mercado publicitário, mostrou a presença, inclusive, em veículos de comunicação, as vozes. E
Algo muito emblemático, eu penso, para o estado do Rio Grande do Sul aconteceu, que foi o fato do governador Eduardo Leite ter se declarado gay. Acho que do ponto de vista pessoal, foi uma atitude extremamente importante. E, naturalmente, isso trouxe um certo debate na esfera da sociedade, um debate público em torno disso. Mas na declaração dele, né, feita em rede para um veículo de comunicação, eu achei extremamente simbólico que ele tenha tido a necessidade de dizer que não era um, um governador, ou melhor, um gay governador, e sim um governador gay. Governador é um cargo transitório, não é? Você está vereadora, ele está governador. Ao contrário de você ser uma mulher trans, que é uma identidade para a vida e algo que você vai viver com isso atravessado na sua identidade social. E eu queria que você me falasse um pouco sobre a maneira como isso foi recebido no âmbito do movimento, das pessoas que estão com você nessa luta, né, nessa causa, e a sua visão também como estudiosa, né, da questão, como uma pessoa que também pesquisa comunicação, e aí a gente está falando de comunicação, que é uma maneira também da gente trabalhar com direitos, né, numa sociedade democrática, porque comunicação e informação é um direito. Eu queria lhe ouvir sobre. Elo, eu entendo pessoalmente a decisão dele eu acho que é uma liberdade. A gente assumir as nossas identidades com tranquilidade é uma liberdade. Não é o primeiro homem gay a ocupar espaços políticos sem dizer que era um homem gay, porque muitos outros já ocuparam, né? A gente sabe como é que se dá as estruturas do conservadorismo no nosso país e a abertura do governador sobre essa pauta, ela só reforça a questão do quanto se é perigoso falar sobre sua sexualidade para ocupar espaços. Se ele fosse um homem gay, assumidamente gay, antes, talvez ele teria mais dificuldades para ocupar o espaço político. Eu acho maravilhoso a decisão dele de falar, mas também a gente também tem que olhar pelo campo da política e da comunicação em política, né, Elon? A decisão dele e o programa foi ao ar no dia 1º de julho, exatamente um ano antes do início do processo eleitoral no Brasil. Isso quer dizer, houve todo um estudo sistemático de como ocuparia o imaginário de vários espaços para que se pudesse tomar essa decisão. Primeiro, a gente vive, nesse momento, uma queda governamental, da qual ele apoiou em segundo turno, abertamente, e há um avanço progressista das pautas da diversidade. Essas duas questões se fundem neste interesse. E este interesse nesta comunicação está em outras duas funções. Isso em comunicação, né, Elton? Primeiro, como eu chamo a atenção da política para que eu seja o preterido desse espaço à presidência, porque é um desejo dele também, ele também já expressou isso. E como se ocupa isso, se não pela mídia, pelas comunicações midiáticas? E daí, independente
se vão estar falando bem ou se vão estar falando mal, que falem dele enquanto indivíduo político, enquanto indivíduo particularizado. Esse jogo político, ele se dá em cima desses meandros, né? Quando eu falo de política com a juventude, com os meus amigos, eu sempre digo, o jogo político, ele é um jogo de previsibilidade. Eu não estou jogando sozinha, eu estou jogando com outros opositores. Então, eu preciso mover a minha peça já sabendo quais serão os resultados desse movimento. Então, eu não faço um movimento político por fazer. Ele é estudado, ele é analisado e ele é decidido com base em resultados. E esses resultados têm que trazer uma significância. Sobre a questão da sexualidade dele, eu me pego a pensar que, como ele falou no programa, eu tenho muito orgulho de ser LGBT, de ser um homem gay, né? Porque ele não usou o termo LGBT. E não usar o termo LGBTQIA+, é uma denúncia de quem ele defende dentro da lógica da sua estrutura do orgulho, né? Então, eu tenho orgulho de ser um homem gay. Quando ele fala isso, automaticamente a gente passa a questionar: se há um orgulho de ser um homem gay, que tipo de homem? Que homem gay é esse? Que acessos esse homem gay teve? Que portas esse homem gay da branquitude teve abertas? Né? Porque no jogo do interesse, até a beleza é uma moeda de troca, né? Então, a gente observa isso e pensa, o que é o sentido do orgulho para alguém que apoia um candidato que luta abertamente contra a sua própria existência? E outra coisa que nos preocupa, que fez nós refletir abertamente durante essa semana com os movimentos sociais no estado do Rio Grande do Sul e os conselhos, tudo, qual é o nível desse orgulho que, ao assumir o maior cargo a nível estadual na política, não conseguiu entender esse cargo como a possibilidade de abrir portas para que as pautas LGBTQIA+, e as políticas públicas LGBTQIA+, fossem construídas para uma permanência como um direito dentro do nosso Estado. Então a gente faz esses questionamentos. Como pessoa, eu acho que ele fez, porque eu entendo que cada um tem o seu tempo, eu acho que ele fez no tempo dele e se sentiu livre por conta dessa impossibilidade de amar com liberdade. Como político, eu acho que foi um jogo articulado para garantir a sua visibilidade nesse momento em que as decisões de quem vai representar os partidos e quanto de capilaridade essas pessoas têm dentro do âmbito nacional se faz necessário. Então, no jogo político, ele moveu uma peça, e ele moveu uma peça com interesse num retorno de comunicação, de relevância para ele, para que isso potencialize a sua imagem dentro do espaço político e se fortaleça a possibilidade dele ser o indicativo a esta pretensa terceira via no espaço político, pensando nas candidaturas progressistas, com representações de povos tradicionais, originários, da diversidade, minorias sociais, o quanto isso é um espaço de reflexão necessário neste momento em que ele está se encaminhando para uma outra vivência na política institucional.
Lins, nós estamos agora encerrando nossa conversa. Quero lhe agradecer demais pela oportunidade de conversar com você, uma vereadora aí do outro lado do país, né, do Rio Grande do Sul, nosso querido Rio Grande. E quero que você fique à vontade para suas, né, considerações, sua mensagem final. E já deixo aqui registrado que foi uma conversa muito enriquecedora para mim e que com certeza vai ser também aqui para a nossa audiência do E aí, Elô. Elô, obrigada pelo convite, obrigada por esse acolhimento, pela possibilidade de mulheres pretas estarem se reencontrando, se reconectando, né, que as nossas ancestralidades tomem cada vez mais força onde quer que estejam, para nos mandar energias positivas, para que a gente consiga superar esses desafios e construir um agora transformador, para que um amanhã seja totalmente diferente. Dizer que a sua equipe é espetacular, as pessoas que entraram em contato comigo. Eu acho que a gente precisa de um mundo assim, cada vez mais cheio de pessoas dispostas, disponíveis, querendo a transformação. A gente vai somando pecinhas em pecinhas e daqui um pouco a gente tem um montão de gente pensando, querendo a mesma coisa. E é isso que nós precisamos hoje, para 2022. Um montão de gente querendo uma transformação. Um montão de gente querendo uma transformação. Com certeza, Lins. Um grande beijo para você. Muito êxito aí em seu mandato que está apenas começando, viu? Ou mandata. Isso mesmo, mandar. Tchau, querida. Tchau, tchau. Um beijo. Pois é, gente, esse foi mais um Direto com Elô. Nós conversamos com a vereadora Lins Rubalo, de São Borja, no Rio Grande do Sul. Espero que vocês curtam. Lembrem de compartilhar se esse conteúdo for relevante para você. Não esqueça de observar a sua inscrição no canal e a gente se vê no próximo Direto com Elô.